sabe como evitar a contaminação pelo norovírus? No São Lucas 24 horas de hoje, o gastroenterologista Dr. Ivan Roberto Orso explica sobre esse vírus causador de doenças gastrointestinais e dá dicas de como prevenir. Ainda nesta edição, a doutora Caroline Cassânigo, pneumopediatra, explica sobre o metapneumovírus e quais são os sinais de alerta que os pais devem observar antes de buscar atendimento médico. O São Lucas 24 horas começa agora! Sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 horas. Hoje vamos falar sobre um tema que merece atenção especial, as doenças gastrointestinais, em particular o norovírus, uma das principais causas de gastroenterite nesta época do ano. Para esclarecer as dúvidas e trazer orientações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento, agradeço a presença do gastroenterologista Dr. Ivan Roberto Orso. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é sempre um prazer poder participar aqui do programa e trazer informações relevantes para o público. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está sendo muito falado hoje, nessa época do ano, que é o norovírus e as gastroenterites. E eu gostaria que o doutor começasse explicando para a gente, de fato, o que é esse vírus. O norovírus, ele é um enterovírus, ou seja, um vírus que tende a atacar mais o trato gastrointestinal, o estômago e o intestino. E ele é uma dos maiores causadores de gastroenterite, ou seja, aquelas viroses do verão com vômitos e diarreia. E ele está bem em foco agora porque ele foi identificado como causador do surto que aconteceu em Santos e no Guarujá, né, onde muitas pessoas ficaram doentes, faltou medicamento, virou um problema de saúde pública. Mas ele não é exclusivo lá de São Paulo, não. O norovírus já foi responsável por surtos de gastroenterite nas praias do Paraná e de Santa Catarina também. Então é um cuidado que a gente está vendo ser muito falado justamente por ter acontecido com muitas pessoas nesse período. E, doutor, então, ele é um vírus. E quais são os principais sintomas que ele apresenta? Os enterovírus, em geral, incluindo o norovírus, eles causam tanto náuseas, vômitos e diarreia. O norovírus em específico, ele causa muito vômito e diarreia. E associado a isso, você pode também ter febre, dores no corpo, mal-estar, cansaço. Então são sintomas sistêmicos e os sintomas específicos do trato gastrointestinal. E isso judia bastante, né? Porque quando você está vomitando e com muita diarreia, você desidrata muito fácil, porque você não consegue ingerir líquidos na mesma velocidade que você está perdendo. Por isso pode se tornar uma doença grave. Então esses são os principais sintomas. E quanto tempo em média ela dura, doutora? Então ela é uma doença que acaba durando bastante tempo, pouco tempo? Como que ela atua, digamos assim? Geralmente o norovírus tem em torno de 1 a 2 dias de incubação, que é aquele período entre o momento que você entra em contato com ele até a doença se manifestar. E ele dura também de 1 a 3 dias. Ele é bem curtinho o período de doença dele. Porém, isso é variável dependendo da pessoa, né? Ele pode se estender até mais de 1 semana. E existem outros enterovírus que caracteristicamente têm um tempo de doença um pouco maior, podendo chegar até 2 semanas. Certo, doutor. E o doutor comentou sobre essa questão do tempo e que acaba judiando bastante das pessoas. E ela tem diferença entre como ele se apresenta na criança, no adulto, no idoso? Existe um grupo de risco prevalente dessa doença ou afeta todos? Não, existe, né? As gastroenterites, elas podem levar à desidratação qualquer pessoa de qualquer faixa etária que tenha uma doença muito grave, muitos vômitos e muita diarreia. Porém, ela é especialmente preocupante nas crianças pequenas, que desidratam muito rápido e têm uma dificuldade maior de ingerir líquidos quando estão muito mal, e nos pacientes idosos também, que são mais sensíveis a esse tipo de variação, onde já podem ter outras comorbidades que vão piorando com os vômitos e a diarreia. Então é bem importante que começou com esses sintomas, já comece a hidratar bem, né? Procure o médico, comece os sintomáticos para tentar diminuir os sintomas do vírus, e se não estiver conseguindo repor os líquidos na mesma velocidade que estiver perdendo, é importante procurar também o serviço de saúde, que muitas vezes vai precisar fazer uma hidratação endovenosa, né, na veia. Certo, doutor. Então, só para a gente entender um pouquinho, para tentar identificar, então, em casa, quanto seria esse muita vômito, muita diarreia para uma criança e para um adulto, um idoso? Ótimo. Quantas vezes no dia ou por hora? Como que vocês calculam esse tempo, então? Não existe um cálculo específico, né? É muito mais da percepção de quem está junto com a pessoa doente. Então, você viu que está com muitos vômitos,
está indo muito no banheiro, não está conseguindo ingerir líquidos de forma adequada, tomou o líquido, já vomitou. Às vezes tomou um remedinho para enjoo, um remedinho para vômito, logo depois já vomita, né? Na criança e no idoso, você não deve esperar ele ficar bem mal para você levar. Então, o ideal é já levar precocemente para tentar cortar principalmente o vômito, que é o que impede a gente de repor os líquidos, né? E hidratar. Agora, se você for uma pessoa saudável, um adulto, né? Tiver conseguindo tomar líquidos, principalmente os líquidos isotônicos, então o Gatorade ou o similar, água de coco, são bem importantes, soro de reidratação oral para repor os eletrólitos também, se estiver conseguindo tomar, né? Toda vez que for no banheiro, estiver conseguindo tomar um pouquinho de líquido, estiver fazendo xixi, isso é um sinal bem importante de desidratação. Quando você está desidratado, você para de fazer xixi. Se você estiver fazendo um xixi de manhã, um de tarde, de noite, dá para e você estiver se sentindo bem, dá para ir segurando. Agora, viu que parou de fazer xixi, tomou líquido, já vomita, não está conseguindo nem tomar o remédio, essa é a hora de procurar um serviço de saúde para não deixar a desidratação se instalar e uma complicação maior acontecer. Justamente falando sobre essas complicações, então, doutor, se essa doença não é tratada, justamente, o que pode acontecer com esse paciente, para que a gente, então, alerte o pessoal para buscar ajuda logo no começo, como o doutor disse. Claro, a desidratação pode levar a uma disfunção renal, distúrbios que a gente chama de hidroeletrolíticos, que é quando o sódio e o potássio ficam bem alterados, pode chegar até distúrbios do sistema nervoso central, confusão mental, e pode levar, em casos muito graves em idosos e crianças, até o óbito por desidratação. Mas ela é facilmente controlada com reposição de volume se o paciente for no pronto-socorro. Então, não deixar chegar numa fase ruim, né? Viu que não está conseguindo ingerir líquidos, já procura ajuda. E quando esse paciente chega no pronto atendimento, no atendimento com o médico, quais são os procedimentos então realizados? É necessário fazer algum tipo de exame? É um diagnóstico mais clínico? Como que funciona, doutor? As gastroenterites, a maior parte delas, a gente vai procurar sinais de alarme, né? Então, uma febre muito alta, um mal-estar muito grande, alteração significativa nos exames de laboratório mostrando infecção. Então, a gente precisa descartar que essa infecção não seja uma infecção bacteriana, né? Porém, se o paciente não tem esses sinais de alarme, e o quadro é bem característico de uma infecção viral, principalmente dentro de um surto, onde outras pessoas também ficaram doentes, porque a transmissibilidade é muito alta, não, na maior parte das vezes não são necessários exames, né, para você fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Então, o grande objetivo é hidratar de forma adequada, reduzir os sintomas, que é a dor no corpo, a febre baixa, os episódios de vômito, para que o paciente consiga ingerir líquidos e alimentos via oral de uma forma adequada e consiga suportar esse período da doença que costuma ser autolimitado. Nosso próprio organismo é quem vai combater o vírus até acabar com a infecção. Certo, doutor. O doutor falou sobre essa questão do surto. Então, como a gente comentou anteriormente, aconteceu agora em São Paulo, agora em Santa Catarina e Paraná também. E quais são as coisas que a gente observa, então, dessa contaminação, doutor? É por conta do alimento? É por conta chegar muito pessoal para a praia também? Como que é essa parte? As enteroviroses são transmitidas, né, a gente chama de fecal oral. Esse é o nome médico. Mas a verdade é que a gente acaba ingerindo alimentos ou, né, líquidos contaminados por fezes de pessoas que estavam doentes. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Por quê? A pessoa vai ao banheiro, né? Lava até a mão, às vezes não lava muito bem, depois acaba indo cumprimentar outra pessoa, essa outra pessoa põe a mão na boca ou coça o olho, então o contato interpessoal pode levar à transmissão. O norovírus, em especial, ele vive muito tempo nas superfícies. Então a pessoa usou o banheiro, mesmo, ela lavou a mão, se cuidou, mas o banheiro ficou contaminado. Então a pessoa pode ir lá, mexer na torneira, mexer na pia, mexer no próprio vaso sanitário e se contaminar também. Alimentos e líquidos também podem estar contaminados pelo norovírus. Então, você vai num restaurante, às vezes a pessoa que manipulou a comida, ou a pessoa que serviu, ou mesmo alguém que está comendo junto com você, pode contaminar o alimento e você pegar. E também, o norovírus sobrevive na água do mar. Então, quem vai em praias onde está ocorrendo um surto e essa água do mar está contaminada, pode pegar na própria água do mar. Que foi o que aconteceu, que a gente percebeu no litoral, grande parte também pode se dar por conta disso, né, doutor? Quando chove, né, acaba tendo um transbordamento do esgoto e esse esgoto acaba
chegando até a praia. Então se recomenda que não entre no mar nessas praias onde está acontecendo o surto ou muitas pessoas estão doentes, logo depois de chuvas, esperar pelo menos 24 horas. E nós sabemos que uma praia geralmente está durante o ano, não tem tantas pessoas, né? De repente, no final do ano, numa cidade que está esperando, que costuma ter 100, 200 mil habitantes, chega a ter mais de 1 milhão. Então, pode ser também que esgoto chegue até o mar e mantenha essa contaminação. Certo. E falando da parte da alimentação, que o doutor comentou sobre alimentos contaminados, em casa, o que o pessoal de casa pode cuidar, então, para prevenir essa doença, pensando nos alimentos, doutor? Bom, os alimentos que vão ser consumidos crus, as saladas, precisam ser lavadas com água filtrada ou fervida, né? Porque às vezes a água pode estar contaminada. De preferência, evitar esses alimentos mais crus em períodos de surtos, né? Certo. Os alimentos têm que ser bem cozidos, a água tem que ser sempre filtrada ou fervida, ou, de preferência, a água industrializada, né? A água mineral de garrafinha. Cuidar bastante no banho, na hora de escovar o dente também, porque se a água da caixa d'água ou a água do sistema estiver contaminada, você pode pegar nesses momentos. Lavar muito bem as mãos, usar álcool gel o tempo todo. Como o norovírus vive bastante nas superfícies, limpar bem as superfícies com agentes desinfetantes. Certo. E cuidar muito quando for comer fora, né? Comer em lugares confiáveis e cuidado com gelo. Né? A gente fala, a gente toma água com gás para não ter perigo, né? E daí pede, põe um gelinho aí. Às vezes o gelo também pode estar contaminado. Então esses cuidados é até interessante para quem vai para a praia também levar em consideração, independente do surto ou não, que são cuidados preventivos, como o doutor disse, né? Tem que cuidar. Quem vai descer para a praia tem que tomar esses cuidados para não perder alguns dias de férias e doente. Agora nós vamos dar uma pausa na nossa conversa, doutor, para conferir o que foi destaque nas redes sociais. Começa agora o Conexão Saúde com Silvio Matos. Olá para você que acompanha o São Lucas 24 Horas aqui na KTV. Veja agora os destaques das plataformas digitais do São Lucas Hospital Center. Você conhece a estenose aórtica grave? O Dr. Roberto Mesquita, profissional do Departamento de Hemodinâmica, deu um panorama da doença, bem como apresentou formas de tratamento lá no nosso Instagram. Quem nunca teve algum problema com ronco? O otorrinolaringologista Dr. Rodrigo Sakata, que é cirurgião na instituição, detalhou as causas do ronco, definindo o porquê ele existe no cotidiano de tantas pessoas. O vídeo está disponível nas nossas mídias sociais. Acesse pelo QR Code que está aparecendo na sua tela. O São Lucas Hospital Center conta com pronto-socorro 24 horas. A coordenadora de atendimento do PS, Viviane Farias, explicou o funcionamento do departamento, destacando a excelência da equipe em cada atendimento. E você já teve curiosidade em saber como funciona uma cirurgia? A instituição realizou um procedimento de artrodese da coluna vertebral com suporte de neuronavegação. E o neurocirurgião, Dr. Antônio Carlos Soares, explicou tudo no nosso Instagram e Facebook. Vale a pena assistir. Isso e muito mais você encontra nas principais plataformas de mídias sociais, sempre no @FH São Lucas Cascavel. Semana que vem eu volto com mais destaques do São Lucas Hospital Center. Até lá! Agora que nós já vimos o que foi destaque nas redes sociais, nós voltamos aqui com o Dr. Ivan. Doutor, pensando então de volta, falando sobre o norovírus, o que fazer então nesses casos, tanto para a saúde das crianças quanto do local? Quais são as medidas de cuidado que se deve ter então? Bom, os surtos podem ocorrer em qualquer lugar onde a gente tem uma aglomeração de pessoas, né? Então, escolas, as crianças estão muito juntas, elas têm um contato muito íntimo. Isso pode acontecer, às vezes, em hotéis, onde tem bastante gente reunida que almoça e janta sempre no mesmo lugar e convive nos mesmos lugares. E algumas vezes ela pode acontecer até em lugares mais restritos, como, por exemplo, numa viagem de navio, onde tem milhares de pessoas num ambiente muito pequeno. E a grande dificuldade é que a transmissibilidade é muito alta e a persistência desses vírus nas superfícies e na água é muito longa. Então imagina, se uma pessoa doente começa a passar a mão ou vai no buffet, né? Então isso vai causando uma contaminação seriada. Na escola, como você comentou, o ideal é que quando a criança tem uma doença transmissível, como uma virose tanto respiratória quanto uma virose gastrointestinal, uma gastroenterovirose, que ela fique em casa.
porque o risco de contaminar as outras crianças é bem alto. E a gente deve manter todos os cuidados de higiene, limpar as superfícies de forma mais intensa, evitar o contato íntimo entre as pessoas e também lavar bem as mãos e cuidar com o preparo dos alimentos. Os alimentos crus são os mais perigosos aí nesses momentos, né? Sobre essa questão da limpeza dos ambientes, quais são os produtos mais indicados que a gente poderia destacar para quem está assistindo? Então, o álcool, como seria isso? O álcool é uma boa opção para limpar superfícies e também produtos específicos para limpeza de banheiro, que sejam desinfetantes, e para limpeza de cozinha, que sejam desinfetantes. Eles têm um bom potencial de fazer a limpeza do ambiente e diminuir a quantidade de vírus ali viáveis para causar transmissão. E falando das crianças, a gente também, o cuidado porque o adulto consegue ter essa consciência, lembrar, vai dos pais também auxiliar nesse processo de higiene da criança, de auxiliar e tentar, de certa forma, os maiorzinhos explicar a importância de lavar as mãozinhas e tudo mais. E usar o álcool gel, ter aquele igual a gente tinha na pandemia, tem que continuar com o seu frasquinho de álcool gel para fazer a higiene das mãos antes de se alimentar. E sempre que as crianças tocam em superfícies onde tem muita gente passando, né? Então, chegou num restaurante, pegou no corrimão, pegou em várias maçaneta, lavar bem a mão depois. E o doutor falou que o tratamento ele não é específico para o vírus, mas quais são, então, os medicamentos, a forma de controle que vocês têm dos sintomas que o doutor havia comentado? Então, nós usamos medicamentos para diminuir a dor no estômago, então antiácidos são utilizados. Remédios para diminuir as náuseas e os vômitos, tem alguns que ajudam a melhorar o esvaziamento do estômago, que a gente chama de procinéticos, e também outros que têm ação central para diminuir a náusea, né? Como o Vonal é o mais comum, que é a ondansetrona. E se o paciente tiver febre, antitérmicos. Certo. E no caso de pacientes que não estão conseguindo manter hidratação, é feito através... Aí é importante procurar o sistema de saúde, um hospital, uma clínica, um pronto-socorro, para poder receber a hidratação via oral, endovenosa, eu digo, na veia. E o paciente também recebe as medicações para tentar controlar um pouquinho os vômitos, para que ele consiga depois manter o tratamento tomando medicamentos via oral. Em casa, por exemplo, a mãe ou o pai teve um sintoma, ou a criança mesmo, como lidar em casa com uma pessoa contaminada e que está com esses sintomas, para que não passe para o restante da família, ou então tentar amenizar o máximo possível, doutor? Tem como? Tem. É difícil, viu? Às vezes o pessoal desce para a praia, bastante gente, a família se reúne numa mesma casa. Quando um fica doente, principalmente um vírus super contagioso como o norovírus, se espalha, né, pelo banheiro, se espalha na cozinha. Então, quem está doente tem que lavar a mão o tempo todo, fazer uma higiene muito boa depois que vai ao banheiro. Quem ajuda essa pessoa, que às vezes a criança vomitou, no vômito também pode pegar. A criança, né, tá com diarreia, a gente sabe que suja a roupa, então quem vai manipular isso tem que também tomar bastante cuidado na hora da higiene da própria mão, depois de manipular secreções ou roupas contaminadas. Todo contato que tiver com essa pessoa, quem tiver contato, passar álcool depois na mão, porque fica também na mão. E se possível, às vezes é difícil, né? As pessoas que estiverem doentes usarem um banheiro e quem não estiver doente usar outro. Mas nós sabemos que muitas vezes isso é difícil, né? Mas quem tem a possibilidade é uma forma de prevenção, uma forma de cuidar. Reduzir a contaminação. E sempre limpar superfícies com produtos desinfetantes. Certo, doutor. E além do norovírus, quais outros vírus a gente encontra também que acaba causando, sendo causa das gastroenterites no pessoal agora nessa época do ano também e ao longo do ano todo, porque ele é predominante mais agora, mas acontece o ano todo também, né, doutor? Não, o segundo mais comum é o rotavírus, mas existe uma infinidade de outros vírus que podem também causar a gastroenterite. E ela não é uma doença exclusiva do verão, ela acontece o ano inteiro. O que acontece é que no verão as pessoas se concentram na praia, né, comem muito mais em restaurantes, comem fora, estão de férias, né, as pessoas na praia acabam comendo sem lavar muito bem a mão e tem todo o problema do saneamento que fica sobrecarregado nas cidades litorâneas que recebem um grande número de pessoas.
Então, por isso nós vemos com maior frequência nessas épocas. E a identificação desse vírus, como o doutor disse, não é necessário fazer um exame, mas é identificado através, nesses surtos, é feita essa identificação para saber qual que é o procedimento certinho. Doutor, poderia explicar um pouquinho mais sobre a vigilância, isso é um interesse sanitário populacional, né? Você conhecer o vírus que está causando o surto para você saber o comportamento dele. Se ele pega na água no mar ou não, quanto tempo ele dura, né, quanto tempo de sintomas ele tem, porque isso vai permitir com que os gestores da saúde se preparem para poder enfrentar esse surto. Mas geralmente na pessoa que está doente, nós não fazemos essa pesquisa para saber qual é o tipo de vírus, a não ser que ela tenha um quadro muito mais complexo, prolongado, que necessite de um tratamento diferente. Na maior parte das vezes, você vai no pronto-socorro, o médico vai te examinar, vai ver a sua condição clínica, vai indicar, se necessário, uma hidratação, uma medicação endovenosa. A maior parte dos pacientes vai para casa. Se for um velhinho, uma criança que se vê que está um pouquinho mais debilitado, algumas vezes pode ficar internado. Mas como a doença é autolimitada, o grande objetivo do tratamento é fazer com que o paciente passe por esse período sem sofrer tanto e sem evoluir para a desidratação. Certo, doutor. E, então, antes da gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que o doutor deixasse uma mensagem, então, explicasse para o pessoal de casa, destacasse a importância, então, desse tratamento do norovírus e talvez acalmar também os ânimos daqueles que têm aquele receio de vou para a praia, estou com a viagem programada, o que fazer, então? Ótimo. Então, se você está descendo para a praia, né, que bom, que legal para você, você pode aproveitar a praia de uma forma segura. Lembre-se de evitar alimentos crus, comer de preferência os alimentos bem cozidos, limpar as superfícies várias vezes, lavar as mãos, usar o álcool gel diversas vezes ao dia, escolher bem os restaurantes, cuidado com o gelo e, se por acaso começar com diarreia, se hidrate bem. E se não estiver melhorando ou estiver com uma diarreia e vômitos muito intensos, procure um atendimento médico. Lembrar que, de preferência, quando for hidratar, escolher o soro de reidratação oral, que compra direto na farmácia, bebidas isotônicas como o Gatorade ou água de coco, que também repõe os eletrólitos e funcionam melhor nesses casos para evitar a desidratação. Perfeito. E aproveitar as férias, claro, do jeito da melhor forma possível, né, doutor? Doutor, muito obrigada pela presença no São Lucas 24 Horas. Foi sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Fica o convite para vir mais vezes explicar um pouquinho mais sobre saúde para o pessoal de casa. Obrigado pelo convite. O São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o metapneumovírus com a doutora Caroline Cassânigo. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Ortopedia, pediatria, obstetrícia e ginecologia. Atendimento 24 horas. E um assunto que tem gerado dúvidas é sobre o uso de preenchedores corporais. Doutor Ari, é mito ou verdade que o uso dos preenchedores utilizados em harmonização facial e corporal causam danos à saúde dos pacientes? O que acontece? Na verdade, ele é mito no sentido do preenchedor, que a gente fala que são os absorvíveis, né? Então, preenchedor de ácido hialurônico, ácido polialilático, o hidroxapatita de cálcio, que esses são preenchedores absorvíveis. Então, a pessoa pode ter no máximo uma reação alérgica, uma reação de hipersensibilidade ao componente. Mas ele em si, por ser absorvível, ele vai fazer só alteração local, né? Então, vai encher, vai preencher. Aí a pessoa pode ter a questão visual, não gostei, foi demais, foi de menos, né? Mas danos à vida não. Agora existem os preenchedores que são aqueles que não são absorvíveis, né? Então hoje se fala muito do PMMA, que é o ácido, né? Ou ele é como se fosse um polímero plástico, que é o polimetiltacrilato. Então ele, por ser algo plástico, ele não é absorvido pelo organismo. Então, ele sim pode causar danos, né, como embolia, né, arterial, embolia venosa. Ele pode causar, né, reações de corpo estranho de grande escala, necroses de pele,
pode dar problemas, né? A gente fala grudar num nervo acessório, alguma coisa, então dá problemas de sensibilidade, problemas motores, né? Se é na face, numa outra face. Então esse tipo de preenchimento, esse é realmente danoso, não à toa que é proibido pelos conselhos, né? Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, o certo é procurar, claro, um profissional adequado, então, para fazer o seu preenchedor, né? Procurar um dermatologista, né? E correr de profissionais que queiram usar o PMMA em você. Por ele ser algo que nem a Anvisa libera, então é algo que é danoso para você. Então, procure o profissional adequado e se cuide. Então, respondendo a pergunta, né, realmente vai depender do tipo de preenchedor. Então, corre do preenchedor permanente e fica no preenchedor, né, absorvível, que é mais tranquilo. Muito obrigada, doutor. E agora nós vamos falar sobre uma outra doença que tem gerado bastante preocupação, principalmente nos pais, o metapneumovírus. E para entender melhor os sintomas, formas de prevenção e tratamentos, recebemos no São Lucas 24 Horas a doutora Caroline Cassânego, pneumopediatra do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vinda, doutora. Uma honra minha mesmo. Obrigada. Então hoje nós vamos falar sobre esse vírus, essa doença que está sendo falada, que tem causado dúvidas, que é o metapneumovírus. Doutora, que é pneumopediatra, que atende aqui também no São Lucas Hospital Center, eu gostaria que a doutora começasse explicando pra gente, então, o que é o metapneumovírus. Bom, na verdade, uma dúvida que é muito comum é se isso é um vírus novo ou não para começo de conversa, Perfeito. né? Na verdade, a gente já conhece o metapneumovírus lá de 2001, que foi a primeira vez que ele foi identificado lá na Noruega, na verdade, e depois foi vendo que ele já tinha sido distribuído no país, em outros países, em vários locais, né? A gente já tem esse histórico deles desde 2001, em que ele é identificado em via respiratória, tanto de crianças, adultos, idosos também. E ele é da mesma família do vírus sincicial respiratório, que a gente ouve todo ano falar sobre ele por causa da bronquiolite, né? Então eles são meio que primos próximos, né? Então, eles são vírus de comportamentos muito parecidos, inclusive, né? Então, essa a novidade, digamos, é que quando começa a aumentar um vírus, ele começa a ficar mais conhecido, mas não necessariamente que ele seja novo, né? Então, ele já é um vírus conhecido por nós, causador de doença de trato respiratório desde 2001, na verdade. Certo, então a gente já consegue ter uma noção uma das outras dúvidas que a gente vai falar um pouquinho ao longo do programa também é sobre essa questão e o receio de uma nova pandemia, um vírus novo, mas isso já dá um panorama pra gente que não, ele já é conhecido e já sabe o tratamento também, né, doutora? Diferente do Covid, que foi algo que todo mundo ainda não conhecia de fato, né? Acho que tem essa diferença também pra gente entender. Isso, o susto inicial, né? Claro que vírus são bem comuns que eles são mutantes, né? Eles costumam mudar um pouquinho o formato deles conforme a gente vai pegando e transmitindo. Então eles vão mudando um pouquinho a sua conformação e por isso que mesmo a Covid-19 teve tanto susto, né? Porque já existia coronavírus antes, inclusive, humano também, mas ele teve essa mutação na Covid-19 que daí foi tão impactante, né? O que a gente sabe também, então, o metapneumovírus, que a gente tem informação até o momento, é que ele é um vírus desde 2001 conhecido, mas a gente não tem essa informação de gravidade ou mesmo diferença de gravidade em relação aos casos anteriores para agora, né? Certo, doutora, e falando justamente sobre essa questão dos diferenciais, o que diferencia ele, então, dos outros vírus de doenças do trato respiratório? Bom, como eu falei, ele é parente, né, do vírus sincicial respiratório, então ele costuma acometer principalmente a faixa etária que o vírus sincicial respiratório também acomete, né? A gente sabe que na nossa vida, ao longo da vida inteira, a gente tem extremos de imunidade, inclusive, então quando a gente é mais novinho, nosso sistema imunológico ele é mais imaturo, né? Quando a gente vai ficando mais velhinho, ele vai perdendo a função dele também. Então, o que é interessante saber do metapneumovírus é que ele tem esse acometimento nesses extremos, que a gente tem imunidade um pouco mais fraca, digamos assim, não necessariamente baixa, né? Mas a gente tem essa dificuldade de reagir contra ele. E em especial, como eu sou pediatra, né, vou puxar a sardinha para o meu lado, e é importante a gente saber que ele é principal causador, principalmente, né, não seria ele exclusivamente, mas ele é muito comum de causar infecção
mais grave em trato inferior, né, trato respiratório inferior, então pneumonias virais mesmo causadas pelo metapneumovírus, mas principalmente em crianças menores de 5 anos de idade. Ele tem esse marco dos 5 anos para baixo, que ele é um pouco mais comum de causar doença um pouco mais evidente, um pouco mais sintomática, digamos assim, do que depois dos 5 anos de idade, na faixa da pediatria, principalmente. E falando sobre os sintomas, quais seriam eles, doutora, que os pais podem identificar em casa e daí procurar ajuda também? Sim. Ele tem essa característica de ser inferior, como eu comentei, né? Mas ele muitas vezes ele começa como um resfriado, como uma gripe. Então, assim, são sintomas inespecíficos mesmo. Tem tanto aquela coriza clássica, obstrução nasal, uma tosse, dor de garganta, às vezes até um componente de laringite pode acontecer por causa do vírus. E daí nessa fase a gente vai ter sintomas bem inespecíficos, como eu falei. Pode ser parecido com outros vírus, né, que a gente já conhece. E quando a gente vai para um quadro de um pouco mais de uma gravidade um pouco maior, um pouco mais complicada, digamos assim, que vai ter esse acometimento do trato respiratório inferior, aí a gente vai ter manifestação como se fosse um quadro de pneumonia viral mesmo, que é o quadro principal de gravidade do metapneumovírus, que seria nessas faixas mais baixas de idade, que a gente vai ter um quadro de maior cansaço, então respiração mais acelerada para aquela faixa etária, sempre vendo, né, qual que é o normal para aquela idade, porque quanto mais novinho a gente respira naturalmente mais rápido. O bebezinho fica, às vezes uma vez por segundo eles estão respirando, bem pequenininhos, né? Então, de acordo com a faixa etária, a gente vê a frequência respiratória da criança, vê que às vezes isso pode estar um pouco aumentado, ela pode às vezes ter um acometimento de esforço respiratório, então começar a afundar entre as costelinhas na hora que respira, então puxa o ar e aparece a marcação ali da costelinha, já está mostrando que tem um esforço. Às vezes aparece a divisão ali do tórax para o abdômen, então isso também, você conseguir ver esse desnível do abdômen na hora que respira, ou aparecer que está respirando muito, muito mais intenso com a barriguinha. Isso é sinal de que está um pouco mais cansado para respirar, são os iniciais, né, de um esforço respiratório, sem falar aqui a progressão disso, né? Passar a afundar aqui no pescoço, na fúrcula, começar a bater o nariz, a batimento da asa nasal, ele é um dos sinais mais progressivos, progressão mesmo do esforço respiratório, e outros sintomas de maior gravidade, né, como a baixa da oxigenação, a criança já fica mais sonolenta justamente por causa da falta do oxigênio, que são sinais mesmo, além da febre, né, e a tosse que a gente já poderia ter antes de um quadro de pneumonia viral. Certo, doutora. Então a gente deu um panorama do que é essa doença. A doutora comentou sobre ela já ser conhecida, mas recentemente tem tomado um pouco mais de conhecimento da população e é justamente, existe uma época do ano em que ela é mais prevalente e que por isso nós estamos falando mais dela agora, ou não? Ela pode acontecer o ano todo? A doutora poderia explicar isso também pra gente? Na verdade, ela pode sim acontecer o ano todo. Da mesma forma que a bronquiolite também acontece o ano todo. E a gente tem ainda assim fases do ano que são mais comuns. É a fase que a gente fala de sazonalidade do vírus, que é o nome que a gente dá. E a do metapneumovírus, ela é ali no fim do inverno para o começo da primavera, a época que ele mais circula. Não significa que ele não circula ao longo do ano todo, né? O que é importante? A gente vai falar de vírus em geral, como a gente falou no começo, né? Todos os vírus de caráter de infecção respiratória, eles têm um pouco dessa característica. A gente pode extrapolar para os outros também. Então, a gente tem gripe ao longo do ano todo. A gente tem bronquiolite ao longo do ano todo. A gente vai ter infecção pelo metapneumovírus ao longo todo. Por que no inverno a gente tem mais? A gente fica num lugar fechado, não circula o ar direito, fecha as janelas, fica tudo abafado. Quem está doente está ali tossindo naquele ambiente, aquele ar com o vírus está circulando para as pessoas pegarem. Então é por isso que os vírus respiratórios têm tanto aumento de incidência nessa época do ano. Porque a gente justamente não deixa eles irem embora pela janela, né? Praticamente assim. E falando justamente sobre essa duração desse vírus, quanto tempo em média, existe um tempo médio de duração da doença, dos sintomas, ou da duração do próprio vírus mesmo em contato com as superfícies? No primeiro bloco nós falamos sobre o norovírus e vimos que ele tem uma duração maior. No caso do metapneumovírus é diferente? Como seria, doutora?
Questão de duração maior na superfície, não, né? Mas o que é importante é que existe um tempo de incubação, né? Todos os quadros virais, na hora que a gente entra em contato com o vírus, até ele começar a dar sintomas na pessoa, ele vai crescendo e se multiplicando dentro do organismo, e a gente tem esse período que a pessoa não percebe que está doente ainda, mas ela já está transmitindo o vírus, né? Porque a gente fala da incubação do metapneumovírus é de 3 a 5 dias. Então, até 5 dias, a pessoa pode não ter sintoma nenhum, mas ela está transmitindo aquele vírus para as outras pessoas, né? E, normalmente, ela vai transmitir em até 2 semanas dessa infecção. Então, começou o sintoma, 2 semanas depois, ela ainda está transmitindo o vírus nas gotículas da respiração, na fala, nas secreções do nariz, né, da garganta. Esse tipo de transmissão acontece até 2 semanas. Então, ela é mais extenso, um pouco mais extensa essa duração. E, doutora, a gente falando especificamente das crianças, o adulto a gente sabe usar talvez o álcool em gel, algumas medidas de segurança e de cuidado, né? Quando a gente fala de criança já é um pouquinho diferente. Como que os pais podem, então, cuidar e tentar prevenir essa doença para os pequenininhos? Bom, algumas coisas sim, a gente vai tentar a todo custo fazer com que eles usem, e eu acho isso muito bonitinho, porque alguns dos pequenininhos que nasceram na pandemia, né, eles chegam no consultório já apertando álcool em gel. Então, eles conseguem aprender isso também na rotina, né, basta a gente colocar como um hábito, mas da mesma forma como a gente falou de superfícies, o que a gente vai ter o contato com aquela secreção que tinha o vírus, é ali que a gente vai ter a chance de adquirir o vírus quando ele entra em contato com a nossa mucosa, do nariz, do olho, da boca, ou de alguma ferida, né? Mas principalmente de via respiratória mesmo, que é o caso desses vírus, né? Mas se a gente, então, tocou em algo que tenha mais sujeira, né? Um ambiente que seja mais contaminado, por exemplo, um hospital, uma clínica, algum lugar que tinha alguém doente, já lava a mão, sempre com água e sabão, e de preferência passar o álcool em gel em seguida, né? Mesmo nos pequenininhos, então a gente já vai orientando isso. Quando a gente tem, por exemplo, dos mais bebezinhos, né? É mais comum a gente ter aquelas visitas, e isso a gente, como pediatra, fala sempre, né? Não pegar na mão do neném, porque os bebezinhos mais pequenos, eles têm o hábito de levar a mão até a boca e ficar sugando a mãozinha, ou outros que já estão um pouquinho maiores, eles botam até o pezinho na boca. Então, não pegar na mão nem no pezinho da criança, porque isso a gente vai levar o vírus para a mão da criança e a criança vai levar o vírus para a boca, né, de alguma forma. Ou mesmo beijar muito o neném, eles vão adquirir esse vírus através dos adultos muitas vezes, ou dos irmãos mais velhos que ficam ali em cima da criança, né, e podem transmitir mais fácil. Então, sempre ter esse cuidado de higiene antes, principalmente de ir em contato com algum bebezinho pequeno, algo assim. E se alguém está doente na família, se consegue evitar a visita, né, de um bebê ou uma criança pequena, melhor, mas se não consegue evitar, sempre usar a máscara descartável de proteção. Essa era justamente uma outra dúvida. A máscara, ela é uma forma, ela pode ser utilizada para essa doença também, doutora? Sim. Como ela é uma forma de transmissão, como as secreções infectadas, a gotícula com o vírus ali infectando, a gente tem essa transmissão bloqueada com o uso da máscara respiratória, assim, a máscara cirúrgica, né, ou as outras mais potentes, mas sempre descartáveis, né, para a gente poder ter a garantia da eficácia daquela máscara. E é recomendado, inclusive, acima de 2 anos de idade, a gente pode fazer uso de máscara de proteção. Então, nos menorzinhos que a gente consegue deixar eles com as máscaras, a gente pode ir pedindo para eles usarem também. De preferência, sempre quem está doente é que tem que usar a máscara. Para diminuir a quantidade até de necessidade de uso dos outros usarem a máscara, né? Mas, quando não é possível, às vezes por exemplo, né, o bebezinho é muito pequeno, ele não consegue deixar a máscara, daí que as outras pessoas possam usar a máscara também para a sua própria proteção, né? E a questão do uso da máscara, quanto tempo ela teria que usar durante essas 2 semanas que o vírus ainda poderia estar contaminando? Como seria? Ou enquanto ainda tem os principais sintomas, tosse, qual seria o mais indicado? Seria por garantia mesmo, como a gente tem a transmissão até 2 semanas, garantir que essa pessoa doente, né, que adquiriu o vírus, ela faça uso até as 2 semanas do início dos sintomas. Que bacana. E falando, doutora, justamente sobre o diagnóstico, ela é feita através de exames, é uma avaliação clínica? Como que vocês médicos identificam, então, através desses sintomas? Porque, como a doutora disse, eles podem ser diferentes e se parecer bastante com outras doenças. Isso. Na clínica, né, no aspecto da criança, nos sintomas que ela vai ter, a gente não consegue diferenciar logo de cara, né?
Algumas vezes a gente pode ter, além de trato respiratório mesmo, ter uma infecção de ouvido, né, uma otite por metapneumovírus, pode ali ter uma náusea, um vômito por conta dessa infecção viral que ela é no corpo inteiro de alguma forma, né? Mas isso não consegue já diferenciar o que é uma infecção por um vírus ou pelo metapneumo especificamente, né? Então, para ter a certeza da infecção pelo metapneumovírus, é somente com os exames de PCR mesmo, que a gente faz o painel viral, e geralmente naquelas crianças que já estão um pouquinho piores, que precisaram internar, que estão mais graves, porque é um exame um pouco difícil de executar em alguns momentos, ou até pela dificuldade de fazer na criança e de encontrar esses exames também. Não é tão comum quanto o do Covid foi por um período, né? Certo, então é feito dessa forma, a gente consegue entender então, mas pelos próprios sintomas vocês já identificam, ainda mais quando se tem um surto ou algo do tipo, já faz sentido os sintomas da criança. E falando sobre os tratamentos, doutora, por ser um vírus, e como a doutora disse, os sintomas dos mais variados, como que seria o tratamento especificamente, então, para o metapneumovírus? Infelizmente, a gente não tem um tratamento específico para ele, né? Ainda está sendo estudado alguns medicamentos antivirais específicos, mas eles estão ainda em fase de teste, então a gente não tem um tratamento específico para o metapneumovírus, infelizmente, né? Muitas vezes algumas perguntas, por exemplo, do como identificar o vírus, o porquê fazer o exame do vírus se a gente não tem um tratamento específico para eles, é justamente como você comentou, Gabi, de identificar um surto, por exemplo, e a gente já saber que a gente tem que ficar atento naquela criança que pode ter uma pneumonia depois, ou mesmo em alguns casos de diferenciar um vírus do outro, que, por exemplo, o vírus da influenza, a gente tem um tratamento específico para ele, e se a gente acha que a influenza ou metapneumovírus, está na dúvida, será que eu faço um tratamento específico para influenza ou não? Aí a gente faz o exame até para ajudar a diferenciar uma infecção da outra, né? Mas o tratamento em si do metapneumovírus, ele vai ser de suporte. Vai ser ajudar a criança a se alimentar quando ela não consegue, dar oxigênio quando ela estiver precisando, dar o conforto, né, até que ela mesma consiga ir eliminando aquele vírus com a resposta imunológica dela. Então, já respondendo a próxima pergunta, que seria sobre a questão de vacinas, não existe ainda uma vacina para o metapneumovírus. Também ainda estão desenvolvendo, mas nada ainda em fase realmente pronta para ser aplicada, né? Certo, doutora. A doutora comentou sobre essa questão dos tratamentos e do suporte. Doutora, se acaso essa criança não for assistida, então, por um médico especialista, um acompanhamento, quais são os agravamentos dessa doença que pode acometer as crianças, então? Então, a principal complicação, como eu disse lá no começo, é ela evoluir com uma bronquiolite viral, por exemplo, pelo metapneumovírus, ter uma pneumonia viral por conta disso. Então, a principal complicação é justamente ela ter a infecção do trato inferior e não só uma gripe, um resfriado mais alto, que a gente costuma falar, né? E daí ter que necessitar de oxigênio, um suporte de uma UTI, por exemplo, ter que ser hospitalizada por causa de uma infecção que foi progredindo, né? Que a gente não conseguiu ajudar ela a ter um conforto melhor para aliviar o sintoma antes. E quando seria o momento dos pais buscarem uma ajuda médica? Então, seja no pronto-socorro ou então com pneumopediatra. Quais são os sinais de alerta que esses pais devem observar para... Opa, acho que preciso de ajuda. Algo não está certo, né? Isso. Como a gente já tem um quadro de uma gripe, um resfriado, isso normalmente a gente já sabe lidar um pouco mais em casa. Então, quando está tendo mais sintomas da coriza, da tosse, uma tosse que ainda não impede a criança de comer, por exemplo, de ter uma tosse em salvas, em crise de tosse a ponto de ela não conseguir se alimentar, algo que a gente consegue ir lidando em casa que parece uma gripe, um resfriado comum, ok, tudo bem, a gente pode ir tratando somente em casa, não tem aquela urgência de ir para um pronto atendimento, porque até se a gente for todo mundo para o pronto atendimento, a gente sabe que fica muito cheio, né, inclusive, e isso também é uma fonte de pegar outros vírus, né? Então, enquanto está mantendo sem o esforço respiratório que eu comentei antes, não está atrapalhando na alimentação, na nutrição da criança, ela está conseguindo ingerir líquidos principalmente, não está sonolenta num comportamento estranho, são todos sintomas que a gente consegue ir mantendo com o tratamento em casa, com oferta de líquido, repouso e o tratamento habitual de uma gripe, né? Mas se a gente vê que a criança está começando a respirar mais rápido, como eu falei antes, está tendo sinais de esforço, tanto de tiragem, esforço aqui entre a barriguinha e as costelas, entre uma costela e outra, batendo a asinha do nariz, respirando mais rápido,
ficando confusa no comportamento dela, ou é aquela criança que não está mais aceitando nem mesmo líquido para se alimentar, porque tosse muito, ou porque já está tão abatida que ela não consegue mais tomar líquido, essa criança precisa de um atendimento de urgência, não inclusive nem de de consultório em si, de pronto atendimento mesmo. Muito importante a gente destacar para que os pais tenham conhecimento o mais rápido possível para atender esse pequenino, né? Porque a gente sabe que muitas vezes eles não vão comunicar, eles não vão saber falar o que está acontecendo, então vai dos responsáveis observar esses sintomas, né, doutora? Outra questão é, por ser um vírus, ele pode reinfectar outras vezes, ele pode ter essa doença mais de uma vez, ou ele cria um sistema imunológico para essa doença, ou não? Infelizmente, a gente pode ser reinfectado pelo metapneumovírus, sim, tá? Ele cria uma imunidade que ela não é duradoura a ponto de dar essa imunidade para a vida toda, igual algumas doenças que a gente conhece, tipo catapora, né? Que a gente sabe que catapora em si a gente vai ter uma vez só, mas o vírus da metapneumovírus, ele pode causar essa infecção outras vezes. De curiosidade, né, que a gente tem 4 tipos diferentes de metapneumovírus conhecidos, né, e desses subtipos deles, se a gente pega um deles e na outra vez pega o segundo, a tendência é que a gente tenha um pouco de resposta imunológica guardada ali para evitar uma infecção tão grave quanto a primeira, por exemplo, porque a gente tem uma reação cruzada dessa imunidade de um para o outro. Então, não necessariamente a gente vai ter a mesma manifestação que a primeira vez, mas a gente não consegue evitar completamente a infecção nas próximas infecções. Certo, doutora. E falando sobre a questão da imunidade, de fato, existe uma forma de aumentar a imunidade ou algo que é muito específico de cada um? Porque acho que essa também é outra dúvida, né? Tá com imunidade baixa, a gente fala, a criança tá com imunidade baixa ou não? O que diferencia e como isso afeta também na hora dessa criança responder a uma infecção como a do metapneumovírus? Isso é digamos, um tabu muito conhecido, né? E essa informação de que a imunidade está baixa não necessariamente é realmente imunidade baixa, né? Como eu comentei, a gente tem esses extremos, que a gente tem uma imunidade imatura. Então, até perto dos 3 anos de idade, é muito mais comum a criança ter infecções virais, porque ela ainda não desenvolveu completamente, está muito imatura essas células de defesa dela. Então, ela naturalmente já tem uma propensão maior a ter essas infecções, e isso não quer dizer que a imunidade dela seja baixa, né? E ter quadros de gripes com frequência não necessariamente seja imunidade baixa também, porque por causa dessa idade é comum a gente ter quase 12 gripes no ano nessa faixa etária. Então acaba emendando uma na outra mesmo, né? A gente parece que a criança não para de tossir nunca mais. Mas é comum ter até essa quantidade de gripes em episódios assim bem determinados, você conseguir ver que começou a piorar e aumentou os sintomas, depois melhora um pouco, daí volta a aumentar, então conseguir perceber essas variações até 12 vezes no ano, aproximadamente, né? Mas não existe necessariamente uma imunidade baixa nessa população, né? O que a gente consegue em algumas populações, algumas crianças que têm alguns sintomas diferentes, infecções mais graves, ou um número específico de infecções de ouvido, de pneumonias, ou infecções como meningite, sepse, que internou em UTI, por exemplo, essas são alguns dos exemplos de crianças que a gente tem que ter uma atenção diferente para investigar a imunidade e daí ver se tem um tratamento específico para aquela causa, né? Mas, no geral, as outras crianças são variações do normal, que a gente chama, né? Essas variações do normal, a gente não tem uma medicação, não tem vitamina, não tem pílula mágica, não tem gotinha milagrosa, não tem nada que a gente faça que realmente aumente a imunidade com comprovação, com estudos em cima. Exceto dormir bem, comer bem e fazer atividade física, a criança ser ativa, né? Então, ela tem que brincar bastante, tem que ter horário para dormir, certo? Porque a gente regula isso ao longo do nosso ciclo do dia, né? E a alimentação, evitando alimentos multiprocessados, com a alimentação mais saudável possível, com alimentos mais dentro do possível, dentro daquela faixa in natura mesmo, dos alimentos orgânicos ou naturais, não tão processados, esse sim é que a gente consegue aumentar a imunidade da gente. É muito importante essa informação. Para adultos também. Com certeza. Doutora, falando justamente sobre essa questão da imunidade, contato das crianças com outras crianças, a gente vê que, então, vai para a escola, tem os priminhos em casa. Qual seria o melhor caminho? Então, seria isolar essa criança durante esse processo viral ou... Porque muitas vezes, como a doutora disse, se consegue utilizar a máscara seria indicado.
Qual é a melhor conduta que os pais devem tomar nesse caso, então? Existe um debate ainda sobre isso, né? Tanto no âmbito da pneumopediatria, da pediatria em geral, se vale a pena a criança frequentar a escola muito cedo também, as escolinhas, creches, né, outras instituições. Então, isso ainda é algo muito discutido, né, sobre a frequência com que elas vão pegando os vírus dos coleguinhas de sala ou mesmo da escola, né? O que a gente sabe é que quanto mais aglomeração de crianças, a maior chance deles transmitirem o vírus um para o outro. Até porque a criança, às vezes, não vai se preocupar tanto em pegar o copinho do colega, né, e colocar na boca, pegar outras coisas e colocar na boca, ou mesmo só de levar a mão no rosto, depois de ter encostado em algo sujo, né, com aquela gotícula, secreção, isso facilita eles terem as infecções, né. Então, quanto mais crianças, maior a chance dele ter o contato com aquele vírus, né. Mas o meu filho ficou doente e ele tá com um quadro de gripe, ele não consegue ficar com a máscara, tem que obrigatoriamente ser afastado da escola? Não obrigatoriamente, tá? Não é uma doença de afastamento compulsório, digamos. Tem outras infecções virais que a gente sabe que os surtos são muito mais fáceis de acontecer, por exemplo, da própria varicela, né, que eu comentei antes, da catapora. Então, tem outras doenças que a gente transmite muito mais fácil, que tem que ficar em casa com atestado, afastada mesmo. Mas os quadros respiratórios, a gente não tem essa obrigação, porque se a gente não contasse com esse afastamento, 12 gripes no ano, as crianças nem iam conseguir frequentar a escola mais, né? Então, é uma questão, às vezes, até de saúde pública mesmo, a gente não consegue, infelizmente, afastar todo mundo que fica doente. Seria o ideal, né? Porque também, de alguma forma, se a gente afasta aquela criança, ela não vai transmitir tanto para os coleguinhas, pode ser que das 12 gripes no ano elas reduzam um pouco. Mas é difícil a gente conseguir manter em casa também. Então, o máximo que a gente consegue de medidas, né, na escola, pedir para tentar fazer essa separação dos itens de cada um, o quanto conseguir, né, fazer esse hábito em casa para a criança também ir adquirindo esse hábito quando está na escola, é o que a gente consegue manter, né, no uso de máscara quando possível. Certo, doutora, então a gente conseguiu ter essa noção, porque acho que era uma dúvida também de muitos pais precisam trabalhar, precisam dá aquele desespero, meu Deus, eu mando meu filho para a escola ou não mando? Então, acho que essa também foi uma dúvida que foi respondida pela doutora. E antes da gente encerrar a nossa conversa, doutora, eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem final para os pais que estão assistindo, porque acredito que depois sendo muito falado, gerou esse medo, esse receio, ainda mais por a gente falar sobre crianças, né? Então, para que eles entendam sobre essa doença e que saibam o momento certo de, como a doutora disse, procurar ajuda, e que é uma doença já conhecida, como a doutora comentou, por favor. Certo. Então, como a gente já conhece o metapneumovírus desde 2001, ele não é um vírus totalmente desconhecido, né? Ele é comum de causar infecções respiratórias mais graves em pulmão, trato respiratório inferior nas crianças menores de 5 anos de idade, principalmente naquelas menores de 1 ano. Então, muita atenção no cuidado com esse bebezinho em casa, a lavagem de mãos, o uso de álcool em gel é essencial para o cuidado dessas crianças. Vocês precisam sempre ter esse hábito em casa para também explicar isso para os pequenininhos e os irmãos, inclusive, né? Então, ter o hábito de lavar as mãos e passar álcool em gel já reduz muito a transmissão desse vírus para as crianças. Quem estiver doente, ter o hábito de usar a máscara de proteção descartável, né? Isso não é um hábito ruim da gente perder após a pandemia. E, principalmente nos menorzinhos, evitar beijar a mão, pegar na mãozinha, pegar no pezinho da criança, beijar a criança, que isso vai transmitir mais fácil qualquer vírus respiratório, inclusive o metapneumovírus. Muito obrigada, doutora, pela participação no São Lucas 24 Horas. É uma honra tê-la aqui conosco e fica o convite para vir mais vezes para explicar um pouco mais sobre saúde também. Obrigada, agradeço o convite. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui. Na próxima edição nós vamos falar sobre reconstrução e alongamento ósseo. Acompanhe as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!